Existe um tipo de poder que não se anuncia, não se exibe e, principalmente, não pede permissão. Ele não grita, não se impõe com força bruta, não precisa de aplausos. E justamente por isso, ele domina. Enquanto a maioria das pessoas luta desesperadamente para ser vista, ouvida e reconhecida, existe uma minoria que aprendeu algo muito mais perigoso: controlar sem parecer que está controlando, influenciar sem revelar intenção, vencer antes mesmo do conflito começar. E se eu te dissesse que os maiores estrategistas da história não eram os mais barulhentos, mas os mais silenciosos? Homens como Sun Tzu e Nicolau Maquiavel entenderam algo que a maioria ainda ignora até hoje. O verdadeiro poder não está na ação visível, mas na mente invisível por trás dela. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Esse tipo de poder exige um preço psicológico que poucos estão preparados para pagar. E é exatamente aqui que a maioria falha. Porque antes de dominar o mundo externo, você precisa enfrentar algo muito mais desconfortável: o seu próprio mundo interno. E isso não é bonito, não é romântico e, definitivamente, não é para todos. A maioria das pessoas vive acreditando que o controle vem da força, da autoridade ou da posição social. Elas querem liderar, querem ser respeitadas, querem ter influência, mas sem perceber, cometem o erro mais básico de todos: se tornam previsíveis. E previsibilidade é fraqueza. Sun Tzu escreveu há mais de 2000 anos que toda guerra é baseada em engano. Mas essa frase não é sobre batalha física. Ela é sobre mente, sobre percepção, sobre como as pessoas interpretam você e, mais importante, sobre como você manipula essa interpretação sem que elas percebam. Agora, pense por um segundo. Quantas vezes você já foi manipulado sem perceber? Quantas vezes você tomou decisões acreditando que eram suas, quando, na verdade, foram cuidadosamente influenciadas por alguém que entendeu melhor a mente humana do que você? Isso acontece todos os dias, nas redes sociais, nos relacionamentos, no trabalho, na política. Existe um jogo acontecendo o tempo inteiro. E quem não entende esse jogo, inevitavelmente se torna peça dele. Mas aqui entra um detalhe crucial: os líderes silenciosos não jogam o mesmo jogo que todo mundo. Eles jogam em outro nível. Enquanto a maioria reage, eles antecipam. Enquanto a maioria fala, eles observam. Enquanto a maioria busca atenção, eles acumulam poder. E isso nos leva a uma pergunta desconfortável: por que o silêncio é tão poderoso? A resposta começa em um lugar que poucos gostam de visitar: o ego. Friedrich Nietzsche dizia que o maior problema do ser humano não é a fraqueza, mas a necessidade constante de validação. As pessoas querem provar algo, querem mostrar que são inteligentes, fortes, superiores, relevantes. E, nessa necessidade desesperada de serem reconhecidas, elas revelam tudo. Revelam suas intenções, seus medos, suas inseguranças e, sem perceber, entregam suas cartas. Agora, imagine alguém que não faz isso. Alguém que observa mais do que fala, que escuta mais do que reage, que entende o jogo emocional das pessoas, sem se deixar arrastar por ele. Essa pessoa se torna imprevisível. E imprevisibilidade gera uma coisa muito específica na mente humana: desconforto. O cérebro humano é programado para buscar padrões.
Quando alguém foge desses padrões, o sistema entra em alerta. E é exatamente nesse momento que o poder começa a surgir. Porque quem controla o desconforto dos outros, controla suas decisões. Mas aqui está a armadilha. A maioria das pessoas não consegue sustentar esse tipo de comportamento, porque exige algo que vai contra o instinto básico humano. Autocontrole extremo. E é aqui que Carl Jung entra na conversa. Jung falava sobre a sombra, a parte da mente que contém tudo aquilo que reprimimos, negamos ou fingimos que não existe. Impulsos, desejos, inveja, raiva, ambição. A maioria das pessoas tenta esconder essa sombra. Os líderes silenciosos fazem o oposto. Eles a estudam, eles a entendem e, mais importante, eles a integram, porque sabem que ignorar a própria natureza não elimina o problema, apenas o torna invisível. E o que é invisível é mais difícil de controlar. Agora pense nisso. Quantas decisões você toma baseadas em emoção, mas racionaliza como lógica? Quantas vezes você reage sem perceber que foi provocado? Quantas vezes você fala mais do que deveria, simplesmente para aliviar um desconforto interno? Esses são exatamente os pontos onde você perde poder. E alguém mais atento ganha. Nicolau Maquiavel entendia isso como poucos. Ele não via o mundo como deveria ser, mas como ele realmente é. E essa diferença muda tudo. Porque quando você abandona a ilusão de que as pessoas agem de forma justa, racional ou moral, você começa a enxergar os padrões reais de comportamento. Interesse, medo, desejo de controle, busca por vantagem. E, de repente, tudo fica mais previsível. Mas aqui está o paradoxo. Para se tornar imprevisível para os outros, você precisa entender profundamente o que é previsível neles. E isso exige algo que a maioria evita: observar sem julgamento, sem moralizar, sem romantizar, sem se enganar. A maioria quer acreditar que as pessoas são boas ou quer acreditar que são más. Mas os líderes silenciosos sabem que isso é simplista. As pessoas são estratégicas. Elas se adaptam ao contexto. Agem conforme o que maximiza seus interesses e mudam quando necessário. E isso não é cinismo, é clareza. Agora, aqui começa a parte realmente desconfortável, porque entender isso nos outros é fácil. O difícil é reconhecer isso em si mesmo. Você também manipula, você também busca vantagem, você também reage emocionalmente, mesmo quando acha que está sendo racional. E enquanto você não aceita isso, você continua sendo previsível, porque aquilo que você nega em si controla você. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Mas poucas pessoas entendem o peso real dessa frase. Conhecer a si mesmo não é descobrir qual é sua cor favorita ou quais são seus sonhos. É encarar suas contradições, suas fraquezas, seus impulsos mais desconfortáveis e ainda assim manter controle. E é exatamente aqui que a estratégia mental dos líderes silenciosos começa a tomar forma. Eles não tentam ser perfeitos, eles tentam ser conscientes. E consciência gera escolha, escolha gera controle, e controle gera poder. Mas esse poder não é visível. Ele não aparece em status, seguidores
ou reconhecimento imediato. Na verdade, muitas vezes ele passa despercebido. E isso é intencional, porque quanto menos você é percebido como ameaça, mais liberdade você tem para agir. Agora pense nas redes sociais. Quem fala mais, se expõe mais, se posiciona o tempo todo, está constantemente revelando sua mente, suas crenças, seus gatilhos emocionais, seus padrões de reação. E isso cria um mapa. Um mapa que qualquer pessoa mais estratégica pode usar. Já os líderes silenciosos observam, aprendem, coletam informação e só agem quando o movimento já está praticamente decidido. Mas aqui surge uma pergunta inevitável. Isso não é manipulação? Sim, mas não da forma simplista que a maioria entende. Manipulação não é apenas enganar, é influenciar percepção. E percepção define realidade. Se você acredita que alguém é confiável, você age de forma diferente com essa pessoa. Se você acredita que alguém é fraco, você testa limites. Se você acredita que alguém é perigoso, você recua. Agora imagine alguém que entende isso profundamente. Alguém que sabe exatamente qual percepção gerar em cada contexto. Essa pessoa não precisa forçar nada. As pessoas ao redor fazem o trabalho por ela. E esse é o ponto onde o jogo muda completamente. Porque não se trata mais de agir, mas de moldar o ambiente. E quando você molda o ambiente, as decisões dos outros começam a parecer naturais, mesmo quando foram induzidas. Mas existe um risco enorme aqui. E é o risco que destrói a maioria das pessoas que tenta aplicar esse tipo de estratégia. Perder a própria identidade. Porque quando você passa a entender demais o comportamento humano, você percebe algo perturbador. Quase tudo pode ser influenciado. E isso pode levar a um estado perigoso, onde nada parece autêntico, onde tudo parece jogo, onde todas as relações parecem estratégicas. E é exatamente aqui que muitos se perdem, porque confundem consciência com frieza, confundem estratégia com manipulação constante, confundem poder com controle absoluto e acabam se tornando aquilo que mais desprezavam. Mas os verdadeiros líderes silenciosos não caem nesse erro. Eles entendem uma coisa que poucos percebem. O maior poder não é controlar os outros, é não ser controlado. E isso nos leva ao ponto mais crítico de toda essa conversa: o controle emocional. Porque no final, tudo volta para isso. Você pode entender estratégia, pode estudar comportamento humano, pode aprender padrões, mas se você não controla suas próprias reações, tudo desmorona. Um comentário te irrita, uma crítica te desestabiliza, uma provocação te faz agir impulsivamente. E, naquele instante, todo o seu poder desaparece. Porque você foi puxado para o jogo emocional do outro. E quem define o jogo, vence. Agora, aqui vai algo que poucos admitem. A maioria das pessoas vive reagindo. Elas não escolhem, elas respondem. E cada resposta automática é uma perda de autonomia. Mas os líderes silenciosos pausam, observam. E nesse pequeno espaço, entre estímulo e resposta, eles constroem vantagem. E é exatamente nesse ponto que algo ainda mais profundo começa a acontecer. Algo que não está nos livros de estratégia. Algo que nem Sun Tzu, nem Nicolau Maquiavel explicaram diretamente.
mas que sustenta tudo o que eles ensinaram. Existe um nível de domínio, onde você não apenas controla suas ações, mas começa a influenciar a própria percepção da realidade ao seu redor. E quando isso acontece, as pessoas não apenas reagem a você, elas passam a se ajustar, sem perceber por quê. Mas isso exige uma mudança interna tão profunda que a maioria nem sequer chega perto, porque envolve abrir mão de algo que as pessoas defendem com todas as forças: a necessidade de estar certo. E é exatamente aqui que tudo começa a ficar realmente perigoso. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo já está mexendo com a forma como você enxerga o mundo, então faz uma coisa simples agora. Se inscreve no canal Arte da Consciência, deixa o like e comenta aqui embaixo o que mais te impactou até agora. Porque quanto mais você interage, mais esse tipo de conhecimento chega até você. Agora, vamos voltar exatamente de onde paramos. Abrir mão da necessidade de estar certo. Parece algo simples, quase banal, mas, na prática, é uma das coisas mais difíceis que existem. Porque estar certo não é apenas uma questão lógica, é emocional, é identidade, é ego. Quando alguém discorda de você, não é só uma ideia que está sendo questionada, é você. E é por isso que as pessoas reagem, defendem, atacam, tentam provar, tentam vencer. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Enquanto você está tentando estar certo, alguém mais estratégico está tentando entender. E entender sempre vence. Nicolau Maquiavel sabia disso. Para ele, não importava se algo era moralmente bonito ou intelectualmente correto. O que importava era o efeito, o resultado, a consequência. E isso cria uma ruptura profunda na forma como a maioria das pessoas pensa. Porque fomos condicionados a acreditar que a verdade, por si só, tem poder. Mas na prática, o que tem poder é a percepção da verdade. E isso muda completamente o jogo. Porque agora não se trata de quem está certo, mas de quem influencia melhor a forma como os outros enxergam o que é certo. E isso exige um nível de desapego emocional que beira o desconforto extremo. Porque significa aceitar que, muitas vezes, você pode estar certo e ainda assim perder. E alguém pode estar errado e ainda assim vencer. Isso acontece todos os dias, na política, nas redes sociais, nos debates, nos relacionamentos. Quem controla a narrativa, controla o resultado. Mas aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe. Controlar a narrativa começa dentro da sua própria mente. Porque antes de influenciar os outros, você precisa não ser refém das suas próprias histórias internas. E essas histórias são mais poderosas do que parecem. Carl Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Agora, pense nisso com calma. Quantas crenças você carrega sem nunca ter questionado? Quantas interpretações você faz automaticamente, sem perceber? Quantas vezes você assume intenções nos outros, baseado em experiências passadas? Isso tudo cria um filtro, e esse filtro distorce a realidade. E quando sua percepção está distorcida, suas decisões também estarão. E aqui está o problema. Você não percebe isso, porque, para você, aquilo parece verdade.
E é exatamente por isso que a maioria das pessoas é previsível. Elas não reagem ao que está acontecendo. Elas reagem ao que acreditam que está acontecendo. E essa diferença é onde o jogo é ganho ou perdido. Os líderes silenciosos entendem isso em um nível quase desconcertante. Eles não confiam completamente nem na própria percepção. Eles questionam, observam padrões, testam reações e ajustam. Enquanto a maioria assume, eles investigam. Enquanto a maioria julga, eles analisam. E isso cria uma vantagem absurda. Porque quem entende como a mente interpreta o mundo, consegue influenciar essa interpretação. E quando você influencia a interpretação, você influencia a ação. Agora, aqui está o ponto mais intenso de tudo isso. Porque é aqui que estratégia deixa de ser teoria e vira prática psicológica real. Existe um estado mental onde você não reage mais automaticamente, não se apega emocionalmente às suas próprias ideias e não precisa provar nada para ninguém. Um estado onde você observa, escolhe e age com precisão. Isso não é frieza. Isso é domínio. E esse domínio começa em algo extremamente simples, mas brutalmente difícil. Pausa consciente. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Epicteto falava sobre isso de forma indireta. Não são os eventos que nos afetam, mas a interpretação que fazemos deles. Agora, conecta isso com tudo que vimos até aqui. Se você controla a interpretação, você controla a reação. E se você controla a reação, você controla o resultado. Mas aqui está a armadilha que quase todos ignoram. Controlar a si mesmo não é suprimir emoções, é entender elas, sem ser dominado por elas. Porque emoção reprimida não desaparece. Ela se acumula e, eventualmente, explode. E quando explode, você perde tudo o que construiu. Os líderes silenciosos não são pessoas frias. Eles são pessoas conscientes. Eles sentem, mas não se deixam arrastar. Eles percebem a raiva, mas não reagem com ela. Percebem o medo, mas não decidem com base nele. Percebem o ego, mas não se deixam guiar por ele. E isso cria algo raro, consistência. Enquanto a maioria oscila, eles permanecem estáveis. E estabilidade, em um mundo caótico, é poder. Agora, aqui vem uma virada que muda completamente a forma como você enxerga a influência. A maioria das pessoas tenta controlar situações diretamente. Fala mais alto, se impõe, argumenta, confronta. Mas isso gera resistência. E resistência gera conflito. E conflito consome energia. Os líderes silenciosos fazem o oposto. Eles não confrontam diretamente, eles reposicionam. Eles mudam o contexto, mudam a percepção, mudam o ambiente emocional. E quando o ambiente muda, o comportamento muda naturalmente, sem confronto, sem esforço visível. Isso é o que Sun Tzu quis dizer quando falou sobre vencer sem lutar. Não é sobre evitar conflito por fraqueza, é sobre não precisar dele. Agora, pensa em algo simples. Uma pessoa entra em uma sala e começa a falar alto, tentando impor respeito. Outra entra em silêncio, observa e fala apenas quando necessário. Qual delas parece mais no controle? A resposta não está no volume, está na presença. E presença não é algo que você finge,
é algo que você constrói internamente. Ela vem da ausência de necessidade, necessidade de aprovação, necessidade de validação, necessidade de vencer discussões. Quanto menos você precisa, mais poder você tem. E isso cria um efeito quase invisível. As pessoas começam a te perceber de forma diferente, sem saber explicar. Elas se ajustam, medem palavras, observam mais, porque sentem que existe algo ali. Algo que não é óbvio, mas é forte. E isso nos leva ao ponto final dessa jornada. O verdadeiro significado de liderança silenciosa. Não é manipular todos ao seu redor. Não é controlar cada situação. Não é jogar um jogo psicológico o tempo todo. É algo muito mais profundo. É se tornar alguém que não pode ser facilmente influenciado. Alguém que entende o jogo, mas não é refém dele. Alguém que enxerga as camadas da realidade, sem se perder nelas. Porque no fim, o maior risco de entender tudo isso é esquecer de viver de forma autêntica. E é por isso que poucos chegam até aqui, porque exige equilíbrio entre estratégia e humanidade, entre consciência e ação, entre poder e responsabilidade. E quando esse equilíbrio acontece, algo muda definitivamente. Você não precisa mais provar nada. Não precisa convencer o tempo todo. Não precisa reagir a cada estímulo. Você simplesmente escolhe. E essa escolha, silenciosa, invisível, constante, é o que separa quem é controlado de quem realmente controla. Agora, se você chegou até aqui, então você já percebeu que esse não é um conhecimento comum. E é exatamente por isso que eu quero te pedir algo simples. Se inscreve no canal Arte da Consciência, deixa o like e comenta aqui embaixo qual parte mais expandiu a sua forma de pensar. Porque esse tipo de conteúdo não é só para assistir, é para absorver, refletir e aplicar. E quanto mais você se aprofunda, menos você volta a ser o mesmo.